O Fala Brasil entrevista agora o ex-presidente da República, Michel Temer, que foi vice e depois sucessor de Dilma Rousseff, afastada do poder num processo de impeachment. Presidente, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a vocês. Bom dia. Antes de mais nada, quero perguntar, o senhor foi vacinado, né, há poucos dias contra a Covid-19. Teve alguma reação? Como é que o senhor está? Não, você sabe que eu estou muito bem. Tomei a vacina no sábado pela manhã, né, lá no Pacaembu. E durante o dia, até confesso que tive uma leve indisposição, mas assim, uma coisa muito passageira, muito ligeira. Não tive nenhuma reação, não. Nenhuma reação mais grave, pelo menos, né? Presidente, muito bom dia. Aqui é a Mariana Godoy. Eu sei que o senhor está acompanhando o Fala Brasil, está vendo que a gente deu a notícia sobre o aumento dos combustíveis e a reação até dos caminhoneiros já. Eu soube que eu vi uma manifestação sua dizendo que o mercado vai se surpreender muito positivamente com Silva e Luna à frente da Petrobras, mas o que a gente vê é que criou-se um ambiente de muita turbulência nessa questão Petrobras, combustíveis. Onde foi que o Castelo Branco errou? O que é que o presidente Jair Bolsonaro poderia ter feito de diferente para evitar essa reação toda do mercado? Muito bom dia, Mariana, e prazer em ouvi-la, viu? Primeiro ponto. Segundo ponto é que o que eu dei foi um depoimento do que eu conheço do Silvio Luna. Você sabe que ele foi ministro da Defesa, substituindo o Raul Jungmann, e até naquela oportunidade me surpreendeu pelos critérios administrativos e políticos, político-administrativo, que ele utilizou no Ministério da Defesa, né? Depois eu verifiquei que ele foi para Itaipu e lá fez também um belíssimo trabalho. Portanto, quando eu dei a minha opinião, foi opinião sobre as qualificações, digamos, profissionais, gerenciais do nosso Silvio Luna, né? Eu acho que ele, se aprovado for, vai depender naturalmente do Conselho, né, Mariana? Se for aprovado for, eu tenho certeza que ele fará uma boa gestão na Petrobras por estes antecedentes que eu estou mencionando, né? Eu não saberia dizer onde foi que o diretor, o presidente anterior, falhou, aí é preciso saber qual foi a razão pela qual o presidente da República resolveu fazer a mudança, né? Mas se for aprovados o Silvio Luna, eu reitero que eu tenho certeza que ele fará um bom trabalho. Presidente, o senhor tem proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, uma espécie de consultor informal. O senhor, em algum momento, foi convidado para assumir o ministério, um posto no ministério do presidente Jair Bolsonaro, ou algum tipo de cargo? E de que forma o senhor está ajudando Jair Bolsonaro atualmente? Não, olha, Sérgio, o que eu faço de vez em quando, muito quando provocado, naturalmente, é dar alguns palpites. Não me atrevo a dar conselho para o presidente da República, né? E, vez ou outra, dei alguns palpites quando provocado, né? E também essa história do Ministério das Relações Exteriores surgiu com toda franqueza quando ele me designou, aliás, uma coisa muito civilizada, né? Nos Estados Unidos fazem muito isso, designar ex-presidente para missões humanitárias e, às vezes, diplomáticas, né? Mas quando me designou para aquela missão humanitária no Líbano, não é? Mas jamais houve qualquer convite, foi só especulação e nada mais do que isso. Eu não teria, digamos assim, nenhuma condição de assumir, depois de ter sido o presidente da República, né? Uma situação delicada. Mas não houve pedido. Volto a dizer, quando há pedido de colaboração para que eu dê alguns palpites, eu dou pensando no Brasil. Agora, presidente, o senhor tem uma relação até de proximidade com o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recentemente eleito, e no momento em que o Brasil está chegando a uma condição muito difícil internacionalmente, até chegou a ser mencionado o Brasil como um pária internacional. O senhor poderia ajudar nessa relação, poderia ajudar nesse relacionamento, nessa imagem do Brasil no exterior? Sem dúvida, né, Mariana? Se eu for provocado, enfim, instado a fazer isso, eu faço com muito gosto. Você tem razão, eu tive uma boa aproximação com o atual presidente Joe Biden, ele era vice-presidente, quando era também vice-presidente aqui no Brasil, inúmeras vezes estivemos juntos, né? Várias vezes eu o recebi aqui no Brasil em almoços que foram organizados, e fizemos uma ótima relação, sendo certo que quando eu assumi a presidência da República, eu fui abrir aqueles trabalhos da ONU, né, que o Brasil é o primeiro a discursar na abertura dos trabalhos da ONU, e ele foi me visitar até em nome do presidente Obama,
para dizer do reconhecimento ao meu governo. Eu tinha acabado de assumir o governo, né? Eu tenho a melhor relação. Se eu for chamado, Mariana, com muito prazer. Aliás, como disse antes, tudo aquilo que eu possa colaborar para o Brasil estabelecer, especialmente com os Estados Unidos, essa ideia do multilateralismo, que é dar-se bem com a China e dar-se bem com os Estados Unidos, né? Basta dizer dos dois maiores parceiros comerciais que nós temos no mundo, né? Que é a China de um lado e os Estados Unidos do outro, para verificar que essa tese multilateralista é fundamental para o Brasil. Se eu for chamado, se eu for solicitado, é claro que eu farei com muito gosto. Presidente, no seu governo foi feita a reforma trabalhista. O senhor acha que existe um ambiente político para a aprovação de duas outras importantes reformas, como a administrativa e a tributária, ainda esse ano? Eu acho que sim, viu, Sérgio? Pelo seguinte, realmente nós fizemos a modernização trabalhista naquele período, fizemos o teto dos gastos públicos, a reforma do ensino médio, a recuperação das estatais, fizemos uma porção de coisas, né? No meu breve período. E eu acho que, por exemplo, a reforma tributária, que eu chamo de simplificação ou desburocratização tributária, hoje, mais do que nunca, está muito amadurecido. Eu acho que já amadureceu bastante. Há chance de fazer isso, especialmente se o Senado, que tem uma proposta, a Câmara dos Deputados tem outra proposta, o governo tem uma proposta, se esses três se reunirem, né, e disserem, olha aqui, vamos fazer um projeto único, pegando as partes principais de cada um desses projetos e que sejam transitáveis, porque você sabe que não é fácil fazer uma reforma tributária, porque envolve União, Estados, municípios e o contribuinte, né? A equação é dificílima de você resolver. Mas se houver isto, eu acho que é possível aprovar a reforma tributária. A reforma administrativa, eu confesso, eu sempre achei, viu, Sérgio, que quando você vai mexer na coisa de funcionário público, né, servidor público, é uma dificuldade, porque as corporações funcionais têm muito poder no Congresso. Né? Não estou dizendo de corporações modestas, as corporações mais significativas, mais expressivas, né? Mais qualificadas, né? Administrativamente, elas têm presença muito forte no Congresso Nacional. Não é fácil fazer uma reforma administrativa. Por exemplo, no meu tempo, eu fiz uma reforma silenciosa. Eu fazia por ato administrativo a eliminação, por exemplo, de mais de 20 e tantos mil cargos comissionados, que estavam vagos até, eu eliminei. O Banco do Brasil reduziu o número de agências, e reduzindo o número de agências, fazendo o tal plano de demissão voluntária, né? Também enxugou administrativamente o Banco do Brasil, né? Mas quando você propõe uma regra, digamos, integral da reforma administrativa no Congresso Nacional, eu acho fundamental. Acho que até o Congresso teria condições de fazer, mas haverá muita resistência. Eu não tenho, pela minha experiência, eu não tenho dúvida disso. O senhor é muito experiente, presidente, acompanhou de perto toda a história recente do Brasil, de 2013, na época das grandes manifestações para cá, tantas coisas aconteceram. Hoje a gente vê o preço do dólar, vê a situação do país, as turbulências, a polarização na política. Tem alguma coisa que o senhor teria feito diferente, alguma coisa da qual o senhor se arrepende desse período? Olha, Mariana, você sabe que eu fiz um governo tão curto, né, 2 anos e meio, e foi de uma velocidade estupenda. Acabei de relacionar as várias reformas constitucionais que nós fizemos, né? De igual maneira, você sabe que isso permitiu a redução da inflação, a redução dos juros, né? Permitiu até uma certa pacificação no país, a impressão que eu tenho do meu governo, que não sei dizer do que eu possa me arrepender, sabe? Eu não consigo, de vez em quando me perguntam isso. Certamente eu cometi erros, né? Mas foram erros, digamos, pecados veniais, aqueles que eu não, digamos assim, pelo menos não fixei quais fossem esses erros, né? Muito obrigada, agradeço a presença e a participação do ex-presidente Michel Temer aqui no Fala Brasil, dando a sua opinião, contexto histórico muito importante para o país. Obrigado, presidente.